Olá, seguidores do Júnior Alac. Aqui é o Dr. Laí Ribeiro. O estresse gera o cortisol. O cortisol interfere no mecanismo da insulina. E a insulina aumentada gera as patologias. Então o estresse leva a uma série de patologias. A Organização Mundial de Saúde chegou a declarar recentemente que mais de 90% das patologias no mundo, direta ou indiretamente, tem alguma relação com o estresse. Olha, eu estou de boca aberta porque o senhor está colocando coisas excelentes. Eu tenho parte de conhecimento de anatomia, fisiologia, e o senhor está desbaratando coisas aí que a humanidade não conhecia e estava sendo enganada. Queremos saber de você, que acompanha o Dr. Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Dr. Laí Ribeiro é o médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. Então, se você pudesse diminuir o estresse, você ia diminuir o quadro patológico. A síndrome de adaptação geral de Selye tem uma fase aguda, uma fase de resistência e uma fase de exaustão. Aqui estão as três fases. Estou mostrando isso de uma forma diferente. Deixa eu mostrar isso aqui para poder mostrar isso de uma forma diferente. Tem vários modos de você responder a isso. Às vezes da aguda já pula para a crônica, ou da aguda já pula para a exaustão. Tem vários mecanismos diferentes que nós não vamos gastar tempo vendo aqui. Mas se você quiser resumir, o que é conhecido como GAS, que é a Generalized Adaptive Syndrome, você tem a fase aguda, você tem a fase crônica, e você tem a fase de exaustão. Isso é que interessa na prática. Você identificar se o paciente está em fase aguda, se o paciente está em fase crônica, ou se o paciente está em fase de exaustão adrenal. Eu só conheço um modo de você fazer isso. É pelo hormônio na saliva. Porque se você vai medir o seu cortisol matinal num laboratório, e você tem que dirigir para lá, você tem que esperar a sua hora, a enfermeira erra a sua veia, pega de novo, quando ela medir o cortisol não vale mais nada. Já acabou tudo. Você tem que fazer igual você fez hoje de manhã, na sua cama ainda, você pegou aquele algodãozinho, pôs debaixo da língua, etc e tal. O nosso sistema nervoso, simpático e parasimpático, mantém um equilíbrio. Eu posso ter um caso onde o meu parasimpático predomina sobre o meu simpático. Eu sou um super atleta. Aí chega um ponto onde o meu parasimpático é maior que o meu simpático. Eu posso ter um quadro que nós chamamos de eustresse, onde eu tenho um aumento do simpático, mas também tenho um aumento correspondente do parasimpático. É o eustresse. Chega uma hora que o meu parasimpático começa a cair e o meu simpático continua elevado. Eu tenho um caso de estresse. E chega uma hora que tanto o meu simpático quanto o meu parasimpático começam a cair e eu tenho o chamado de estresse crônico. Só que isso eu meço através da epinefrina e norepinefrina. Não é o caso aqui. E eu meço através da medula da suprarrenal e não da córtex. Nós aqui estamos trabalhando com a córtex adrenal, que eu me proponho. Não estou dizendo que a medula não seja importante, mas tem um limite até onde a gente vai chegar com isso. Então, se equilibrar a córtex já está muito bom. Isso aqui é muito importante você entender para treinar atletas. Muitos atletas não ganham porque estão com excesso de treinamento. Eles estão com excesso de treinamento porque eles acabam pulando daqui para cá ou daqui para cá, por excesso de treinamento. Então, às vezes, você tem que falar para o atleta, treinamentos. Como o treinador não entende essa dinâmica, ele manda ele treinar mais. Já falamos da psiconeuroendócrina, já falamos da coerência cardíaca, a importância da coerência cardíaca em todo o processo. A fadiga adrenal causa alergias, você já entendeu por quê. O cortisol cai. Causa fibromialgia, é um dos mecanismos, né, dor muscular, e muitas vezes desencadeia tosse crônica. A pessoa começou com uma tosse crônica, que ninguém sabe a causa, etc, etc, etc. Você mede os hormônios adrenais, está tudo baixo. Você restabelece, some a tosse. É um pouco desconhecida a fisiopatologia disso aqui. Existem alguns detalhes importantes. Deixa eu falar só 3. Primeiro, a contração da íris. Você põe um paciente num ambiente escuro, um olho tampado, você joga uma lanternazinha no olho dele acesa, a pupila se contrai. Ela se contrai por quanto tempo?
Se depois de 1 minuto ela dilatar, significa que essa paciente está com exaustão adrenal. Existe um outro teste, que é o chamado teste da pressão arterial postural. Da posição supina para ereta, a pressão deve subir de 10 a 20 milímetros. No máximo ficar igual. Se você medir a pressão arterial numa pessoa deitada, puser ela de pé e a pressão arterial cair, elas têm exaustão adrenal. Então você pode fazer isso no seu consultório, para já ter uma ideia se existe exaustão adrenal ou não. Existe o chamado linha branca de Sargent, que é fazer uma marca de 12 centímetros no abdômen, e se ela permanecer branca após alguns segundos, essa paciente tem, ou esse paciente tem, exaustão adrenal. Então existem vários mecanismos que você usa para no seu consultório suspeitar de que esse paciente já está com fadiga ou exaustão adrenal e tomar atitude com relação a isso. Então aqui está a da pupila, aqui está a postural, se tira a pressão deitada, se tira a pressão de pé. Cerca de 80% das pessoas que sofrem de fadiga adrenal também sofrem de diminuição da função tiroidiana. Aliás, nós já falamos isso lá na tiroide. São irmãs gêmeas. A tiroide e a adrenal são gêmeas. Onde vai uma, vai outra. Elas trabalham juntas. Então, cuidado para você não esquecer da tiroide. Cuidado para você não esquecer da adrenal. Então, o sucesso na terapia tiroidiana é limitado pelo estado de saúde da adrenal. O sucesso da terapia adrenal é limitado pelo estado de saúde da tiroide. Então, você tem que estar trabalhando com os dois juntos. Por isso que naquela prova terapêutica que eu bolei, tem lá o cortisol, tem lá o T4, tem lá o T3. Eu peguei tudo. É um teste terapêutico. É uma prova terapêutica de 3 semanas. Por isso que você tem, quando você mede o hormônio no sangue, é mais ou menos, você tira um raio-x. O que você prefere, um raio-x da pessoa amada ou uma fotografia da pessoa amada? Não, prefiro a fotografia. Pois é, a fotografia está na saliva. No sangue está o raio-x só. Quantos diagnósticos você pode fazer com raio-x comparado com a fotografia, onde você vê o nariz, você vê a boca, você vê... Imagina uma pessoa chegando, um cirurgião plástico, e assim, ó, doutor, eu trouxe o meu raio-x aqui, você vê o que você pode fazer na minha face. Fala, querido, não posso ver muito, porque eu só vou ver o esqueleto. É mais ou menos assim quando a gente trata aqui, ó. Quando a gente trabalha com hormônio no sangue, a gente está trabalhando com raio-x. Quando a gente trabalha com hormônio na saliva, a gente está trabalhando com uma fotografia, porque o que é livre, o que interessa, é que a gente medisse o estradiol, a progesterona, a testosterona, o DEA e o cortisol. E aí, com esses 5 hormônios, nós temos uma ideia perfeita. Quando nós trabalhamos com o DEA, com o cortisol, nós podemos fazer um levantamento do nível de estresse do paciente. Tradicionalmente, os hormônios esteroides sempre foram dosados em amostra de sangue. No sangue, a maior parte desses hormônios, 98%, circula ligado às proteínas. Somente 2% está na forma livre, biologicamente ativa. Isso não me interessa, esses 98%. Que adianta eu saber que está ligado ao SHBG? Aí eu tenho que medir o SHBG, aí o laboratório não mede, me dá um cálculo baseado na albumina, aí eu faço uma conta, aí já começa uma brincadeira que já não tem graça, entendeu? São os hormônios livres, não ligados às proteínas transportadoras, que atuam diretamente nos órgãos e tecidos alvos, realizando suas funções. Os hormônios esteroides são lipofílicos e, por isso, passam livremente para a saliva por difusão passiva e não são influenciados pelo fluxo salivar. Então, a tendência no mundo é medir na saliva, que até então ninguém fazia no Brasil. Atualmente, pode-se dosar na saliva a forma livre, portanto, ativar desses hormônios. Além de permitir a dosagem de forma livre, que é vantagem sobre a dosagem no sangue, que dosa o hormônio total, conjugado mais livre, a saliva é um fluido fácil de coletar. É uma coleta não invasiva, podendo ser realizada em domicílio. A saliva pode ser colhida durante o dia, à noite, o que é importante para alguns hormônios que apresentam variações circadianas. Você pode coletar a saliva até durante o orgasmo. Você quer avaliar como é que está o seu cortisol durante o orgasmo? Você pode. Você tem que combinar com o parceiro, com a parceira, mas pode. Entendeu? Na hora ele abre a boca, a outra coloca o cordão. Qual o problema? Teste de saliva é o melhor teste de laboratório disponível para a detecção de fadiga adrenal e tem várias vantagens sobre os outros testes para determinar os níveis de hormônios adrenais. Tem nada igual, nada. Ou você faz saliva
para medir adrenal, ou se eu fosse você, esquecia isso. Fazia o teste, levanta, senta, deita, fazia o teste do olho, fazia o teste do sargento. Esquece o negócio de medir cortisol no sangue. Isso não vale nada. Você está gastando dinheiro seu, do cliente, perdendo tempo. Esquece. Ainda tem mais, hein? Para você medir cortisol, você tem que medir 3 vezes no dia. Senão não adianta nada também. Você vai mandar o paciente lá no laboratório levar 3 picadas, 6, 9 picadas por dia? Que isso? Quem é que tem tempo de ir no laboratório de manhã, de tarde, de noite para colher sangue? Ninguém. Você colher na saliva, você tem que ficar pensando. Um gol que você tem que fazer é colocar aquele algodãozinho na boca. E tem gente aí que já esqueceu. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. Doutor Laí Ribeiro, bom dia. Olha, eu estou de boca aberta porque o senhor está colocando coisas excelentes. Eu tenho parte de conhecimento de anatomia, fisiologia. Não pude fazer medicina na época, ficou difícil para mim, mas entendo muita coisa. E o senhor está desbaratando coisas aí que a humanidade não conhecia e estava sendo enganada. Continue sempre nos mostrando a verdade. Bom dia, fique com Deus.